Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu me chamo José Carlos. Na aula de hoje nós vamos estudar como resolver expressões numéricas. É um conteúdo simples, mas que muitos alunos têm dificuldade. Então eu vou mostrar o que é necessário você saber para que você consiga resolver uma expressão numérica, seja ela de qual tipo for. Nossas aulas vão ser baseadas nos números inteiros, ok? Mas ela se aplica a frações, a decimais e assim por diante. Beleza? Então nós temos que, primeiramente, entender dois aspectos. Qual é o primeiro deles? Quando você vai ler uma frase, você lê da esquerda para a direita, certo? Quando você tem uma expressão numérica e você deseja resolver essa expressão numérica, começa por aí o entendimento. Tu lê a expressão numérica da esquerda para a direita, mas nem sempre tu vai conseguir resolver nessa ordem da esquerda para a direita. E é isso que alguns alunos geralmente cometem erros, é nesse ponto. Certo? Então, quais são as regras que eu preciso saber para poder resolver uma expressão numérica? Primeiro, trata-se dos sinais gráficos. Quem são os sinais gráficos? É o sinal do parênteses, colchete e chaves. Eu tenho três sinais gráficos: parênteses, colchete e chave. Primeiro ponto, eu tenho que obedecer a seguinte ordem: resolver as operações no interior de parênteses, é a primeira parte. Eu tenho que sempre começar pelo parênteses, o que está dentro do parênteses. Não importa se o parênteses não é a primeira operação a ser resolvida. Eu vou olhar para a minha expressão. Se ela tiver parênteses, eu tenho que começar pelo que está dentro do parênteses. Segundo ponto, depois eu vou partir para o que está no interior dos colchetes, certo? Então é o segundo ponto. Eliminei parênteses. Eu vou tentar eliminar agora o que está dentro dos colchetes. E por fim, eu vou partir para o interior das chaves. Então eu tenho esses três sinais. Agora, gente, entenda o seguinte: nem sempre você vai ter esses três sinais. Às vezes você só vai ter parênteses, às vezes você só vai ter chave, e às vezes você não vai ter nenhum deles, certo? Se houver a presença, então essa é a ordem: parêntese, colchete e chave. Outro ponto importante são as operações. Qual é a ordem que eu utilizo? Que eu já sei, você acabou de falar, professor, que não é da esquerda para a direita. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não dá. Exato, porque a ordem que deve ser seguida das operações são essas. Você lembra quais são as operações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e radiciação. Potência a gente já estudou inclusive em sala de aula, e radiciação é a raiz quadrada, é a raiz cúbica e assim por diante. Qual é a ordem? Primeiro, você deve calcular raízes e potências. Se tiver uma raiz quadrada, resolva a primeira raiz e a potência. As duas você pode resolver simultaneamente se houver no problema. Depois que você resolver todas as raízes, todas as potências, o que é que você tem que fazer depois? Multiplicar e dividir. Tem multiplicação? Resolve. Tem divisão? Resolve. E por fim você vai somar e subtrair. Então essa é a regra. Certo? Você lê da esquerda para a direita. Agora você vai resolver seguindo a ordem da esquerda para a direita? Não, as regras devem ser essas. Beleza? Então isso é o que você tem que saber. Agora eu vou mostrar como é que a gente vai proceder nos exemplos, certo? Primeiro exemplo. Observe bem esse problema. 4 menos, abre o colchete, aí interna o colchete 2 vezes 3 vezes, abre parêntese, 3 menos 2, fecha parêntese, mais 4 menos 3 vezes 2, fecha colchete. Então, nessa expressão, eu tenho dois sinais gráficos. Eu tenho parênteses e tenho colchetes, certo? Então, o que é que eu tenho que proceder? Eu sei das ordens das operações, mas existe a regra dos sinais gráficos, que diz o seguinte, que eu tenho que resolver primeiramente o que está dentro dos parênteses. E eu tenho um parêntese ali, gente. E no parêntese eu tenho a expressão 3 menos 2. Então, se você observar bem, eu tenho um parêntese. Dentro desse parêntese, qual é a operação que nós temos? É uma subtração, 3 menos 2. Então, é possível resolver? Claro que é. Quanto é que é 3 menos 2? Não dá 1? Então, o que é que vai acontecer? Para que você não erre a expressão, você vai repetir tudo que eu não resolvi, você repete. Eu coloquei de azul. O único resultado que foi calculado foi o que estava dentro do parênteses. 3 menos 2 deu 1. Então eu deixei de preto, certo? Para você observar o que é que está acontecendo. Eu repeti o 4, repeti o menos, o colchete, o 2 vezes 3. A única coisa que eu substituí, gente, foi o resultado do que estava dentro do parênteses. 3 menos 2 dá 1. Se o resultado é 1, é positivo, eu preciso do parêntese? Não, então eu coloquei só o resultado 1. Beleza. Acabou com o parênteses. Agora o que é que eu vou ter que resolver? O que está dentro do colchete, que é quase tudo. O único elemento que não está dentro do colchete é o 4, que é o primeiro elemento ali, ó. 4 menos. O resto está tudo dentro do colchete. Então eu tenho que resolver agora o que está dentro do colchete. E aí eu preciso saber quais são as operações. Então, se você observar bem, eu tenho
Eu tenho multiplicações, eu tenho adições, subtrações e outra multiplicação. Então, o que vai ter aqui? Ó? Eu tenho multiplicação na primeira parte e na segunda. Se eu tenho multiplicação, adição, subtração, multiplicação, o que é que eu tenho que resolver primeiro? Eu tenho alguma potência? Não. Eu tenho alguma raiz? Não. Aí, se não tem raiz, não tem potência, eu vou pular para multiplicação e divisão. Eu tenho alguma multiplicação? Tenho duas. Tenho alguma divisão? Não, mas eu tenho multiplicação, então eu tenho que resolver elas agora. Então, quais são as multiplicações que nós temos? Ó? O 2 multiplicado a 3 multiplicado a 1. 2 vezes 3 vezes 1 dá 6. Ó. Então, o resultado ali abaixo, 6. Qual é a outra multiplicação que nós temos? É aquele lá do final, que eu coloquei a chavezinha. Ó. 3 vezes 2. Quanto é que é 3 vezes 2? É 6 também. Por isso que ficou na segunda linha, 4 menos, abre colchete, 6, mais 4 menos 6. Professor, e esse 4? O 4 foi conservado, gente, porque esse 4 aí, o que está entre ele é um sinal de adição. A adição eu não posso resolver agora, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação. Então foi o que foi resolvido. 2 vezes 3 vezes 1, 6. Está ali abaixo o 6, ó, de preto. Mais o 4, lembre-se, tudo aquilo que tu não resolver, tu conserva, tu repete. Então repetiu mais 4. Menos, que é uma subtração, 3 vezes 2 deu 6. Beleza? Tudo que está dentro do colchete está resolvido? Ainda não. Está faltando o que, gente? Aí você vai ter que repetir o 4 que está fora, ó, 4 menos. Dentro do colchete tem 6 mais 4 menos 6. Eu posso resolver aqui de várias maneiras, inclusive de cabeça. Mas fazendo aqui, ó, 6 mais 4 dá quanto? Dá 10. Então, repetir o 4 fora, vou substituindo, vou colocando só os resultadozinhos das operações que a gente está resolvendo. Então, 6 mais 4 ficou 10. Então, 10 menos 6. E o 10 menos 6 é quanto, gente? 10 menos 6 equivale a 4. O 4 que estava fora menos o resultado do colchete, que é 4, vai ficar 4 menos 4. E 4 menos 4 equivale a... equivale a 0. Então tá aí. O primeiro exemplo é isso, tá, gente? Equivale a 0. Exemplo número 2. Nós temos aí, ó, menos 1, menos, abre parênteses, menos 5 vezes, abre parênteses, menos 3, mais... abre parênteses, menos 4, fecha parênteses elevado a 3, dividido por menos 4. Aí nós já temos várias operações. Agora eu quero chamar a atenção para esses parênteses. Gente, esses parênteses, eles são diferentes do parênteses da questão anterior, do exemplo anterior. Por quê, professor? Porque esse parênteses só está sendo utilizado nesse exemplo porque os números são negativos. Sempre que você está resolvendo uma expressão numérica que você precisa representar no meio da expressão número negativo, é aconselhável que você utilize o parêntese. O parênteses das operações que eu citei no exemplo passado, para ser considerado um parêntese sinal gráfico que limita uma expressão, é necessário que dentro desse parêntese tenha uma outra expressão, entendeu? Uma expressão numérica. O que não é o caso, por exemplo, do menos 1, menos, abre parênteses, menos 5 e já fechou o parêntese, só tem um elemento, então não é uma expressão, certo? Aí ele está sendo utilizado só pelo fato do número 5 ser negativo, do número 3 ser negativo, do número 4 ser negativo e assim por diante. Então, o primeiro ponto, quando você vai resolver uma expressão numérica, que eu não citei lá no primeiro exemplo, é você identificar uma operação. É isso que acontece. Tem muito aluno que vai resolver um problema desse e não consegue saber, não sabe nem o que é uma operação e tampouco identificar. Então, você tem que ter em mente que as operações é adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz. Beleza? Depois que eu sei que existem essas 6 que são básicas, aí eu tenho que aprender a identificar. Por quê, professor? Porque, gente, por exemplo, nesse menos 5 que está entre parênteses, o que acontece? Tem dois tipos de menos, do tracinho lá que representa o menos. Primeiro, o negativo antes do número, geralmente ele está indicando toda vez que ele estiver entre parênteses, que é o caso do menos 5, indica que o número ele é negativo. Ele não tem nada a ver com subtração, ele está indicando que o número é negativo. Está qualificando o valor. Agora, aquele negativo que vem antes do menos 5 que está fora do parênteses, significa dizer que ali é uma subtração. Então, você tem que saber em que situação você está trabalhando, certo? Então, vamos lá, continuação. Então, o exemplo é esse. Primeira coisa é você saber, né? Você identificar as operações. Então, a primeira operação que nós temos é a subtração. Professor, e aquele menos ali que está acompanhando 1, ele não é subtração, não? Não, ali ele está qualificando o número 1 em negativo, certo? Professor, mas ele não tinha que estar entre parênteses? Até teria, mas como ele é o primeiro valor, fica facultativa a utilização. Então, menos 1, esse menos aí, ó, que está entre o 1 e o menos 5 entre parênteses, ele é subtração. Qual é a outra operação que nós temos? A outra operação que nós temos é a multiplicação.
Tá vendo o pontinho ali entre o menos 5 e o menos 3? É um sinal de multiplicação, certo? Volto a falar, professor, e o menos do 5 e o menos do 3? Não é subtração? Não, gente, ele está em parênteses, então ele está qualificando o número em negativo. Qual é a outra operação que nós temos? A adição, que está ali o maisinho. Depois da adição nós temos a potência, certo? Depois da potência nós temos a divisão. A potência é o menos 4 elevado a 3. E aí nós temos a divisão. Como aquele 4 ali ele está em parênteses, aquele sinal de menos não é subtração, está qualificando o número em negativo. Depois que você identificou todas as potências, ou todas as operações, aí você vai lembrar, o que é que eu tenho que resolver primeiro? O que é que eu tenho que resolver primeiro? Primeiro você vai olhar lá pelo aquele quadrinho, volte à tela, tem lá a ordem. Qual é a ordem que tem que ser utilizada? Primeiramente você vai resolver raízes ou potências. Tem alguma raiz aí, gente? Não, mas tem potência, não tem? Tem, professor, é o menos 4 elevado a 3. Então vamos resolver. Então como é que a gente resolve uma potência? Lembre-se, gente, menos 4 elevado a 3 é o menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4 vezes 4 são 16, 16 vezes 4, 64. Como o expoente 3 é um expoente ímpar, o resultado sempre será negativo. Se fosse menos 4 elevado a 2, daria 16 positivo, né? Ou uma outra maneira de tu determinar esse sinal negativo, basta aplicar o jogo de sinais, beleza? Isso foi visto em sala de aula. Então, como o resultado da potência é menos 64, deu negativo, então eu vou repetir toda a expressão e vou substituir o menos 4 elevado a 3 pelo resultado, que é o menos 64. Então, você vai ter essa expressão, ó, menos 1. Perceba que eu repeti toda a expressão. A única expressão que eu não repeti foi a potência que foi resolvida. Mas como deu negativo, eu estou representando entre parênteses, então ficou menos 64 de azul. Beleza? Depois que eu anulei a potência, aí eu vou olhar de novo para a expressão e vou perceber que eu continuo tendo uma subtração, eu tenho essa multiplicação, eu tenho uma adição e vou ter essa divisão. O que é que eu vou ter que resolver primeiro? Ora, já que não tem mais potência, o que é que sobrou? O que é que sobra na ordem para resolver? Multiplicação e divisão. Eu tenho as duas, então eu vou resolver. Certo? Vou resolver a multiplicação e a divisão. Posso resolver simultaneamente? Pode. As duas eu posso. Então vai ficar aí o menos 5 vezes o menos 3 e o menos 64 dividido pelo menos 4. Lembrete novamente. Quanto é que é menos 5 vezes o menos 3? Última aula, né, gente? Menos com menos é mais. 5 vezes 3, 15. É o 15 positivo. Eu posso colocar o 15 positivo como mais 15 ou simplesmente o 15. Porque quando é positivo, fica facultado a utilização do parênteses ou não, tá? E lá na divisão, menos 64 dividido pelo menos 4. Menos com menos, mais. 64 dividido para 4, 16. Então fica mais 16 ou apenas 16. Porque quando é positivo, fica facultada a utilização do mais ou não, do parênteses ou não. Então, substituindo as expressões multiplicação e divisão pelos seus respectivos resultados, nós teremos o seguinte, ó. Menos 1 foi repetido, menos, que é o da subtração lá do início. Aí, ó, o resultado da multiplicação ficou 15 positivo. Eu poderia colocar mais 15, mas eu preferi colocar só o 15. Posso fazer isso. Mais, que era da adição, ó, da operação adição lá de cima. Menos 64 dividido por menos 4, eu coloquei 16. Poderia colocar mais 16? Poderia, mas eu não vou fazer isso, que é para a gente simplificar a expressão. Beleza? Agora, gente, o que é que sobrou? Tem alguma multiplicação ou divisão para fazer? Não, professor. Ficou apenas menos 1, menos 15 mais 16. Então, sobrou adição e subtração. Certo? Então, agora o que é que nós vamos fazer primeiro? Já que o 1 e o 15 têm sinais iguais, que são os dois negativos, menos 1, menos 15, aí eu vou fazer o quê? Vou aplicar a regra da adição e da subtração. Toda vez que os sinais forem iguais, eu somo os valores numéricos e conservo o sinal. 15 mais 1, 16. Como os dois são negativos, então fica menos 16. Então vai ficar menos 16, repetindo o 16 que eu não utilizei, vai ficar menos 16 mais 16. Menos 16 mais 16, os sinais são iguais ou diferentes? São diferentes. Se são diferentes, você subtrai. 16 menos 16 dá 0. Não existe um maior, e o 0 também é neutro, ele não é nem positivo nem negativo. Então, se tu tem 16 e tira 16, vão sobrar? Vai sobrar quanto? 0. Gente, para finalizar, nós temos o último exemplo, que também é uma questão que já foi cobrada em atividade, então serve também de correção. Nós temos 3 multiplicado, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses elevado a 2, menos 2 vezes, abre parênteses, mais 4, fecha parênteses. Uma observação rapidinho. Aquele mais 4 que está entre parênteses é facultativo a utilização dele. Não era nem necessário nenhum parênteses, tampouco o sinal de mais. Viu? Fica facultado. Nesse caso, dessa expressão numérica, que já é uma expressão menor e bem mais simples, eu percebo que nós temos algumas operações. Então, primeiro ponto, identificação dessas operações. Então, vamos lá.
Primeiro, nós temos uma multiplicação, que é o pontinho. Segunda operação, potenciação, que é o menos 2 elevado a 2, é uma potência. Terceira operação que nós temos é uma subtração. Veja que aquele menos é diferente do primeiro menos. Lá no menos 2, que está entre parênteses, ele qualifica o número em negativo. Já esse negativo, esse menos que está fora, já é uma subtração. Ele não qualifica esse 2 em negativo. Esse 2, que vem depois desse sinal aí de subtração, ele é positivo. É facultado a utilização do mais ou não. Por último, nós temos outra multiplicação, certo, gente? O que é que nós vamos resolver primeiramente agora? Lembra das ordens das operações. Potência e raiz se tiver. Tem raiz? Não tem, mas tem potência? Tem. Então, nós temos que resolver primeiramente a potência. Então, vai ficar menos 2 elevado a 2. Você já sabe como é que vai resolver a potência. Menos 2 elevado a 2 é o menos 2 duas vezes. Então, menos 2 vezes menos 2 fica 2 vezes 2, 4. Menos com menos mais. Então, 4 positivo. Então, o que nós resolvemos foi a potência. Então, eu coloquei ali o 4 já como substituição da operação. Então, se o menos 2 elevado a 2 deu 4, o que é que eu vou fazer com o restante? Eu repito. Então, eu repeti 3 vezes o 4 menos 2 vezes o mais 4. O que é que sobrou aí, gente? Sobrou uma multiplicação, uma subtração e uma multiplicação. Percebe que quando você aplica a regra corretamente, a tendência é que você consiga resolver de maneira mais simples e organizada, certo? E agora? Nós temos aqui a nossa multiplicação, nós temos aqui a nossa outra multiplicação. Então, vamos resolver. Só sobrou multiplicação e subtração. O que é que eu tenho que resolver primeiro? Multiplicação. Eu tenho duas, então vamos resolver as duas. Primeiramente, 3 vezes 4 dá 12. Repete o menos, 2 vezes o 4 dá 8. Então, vai ficar assim, ó. 12 menos 8. E quanto é que é 12 menos 8? 4. Certo? Subtraiu, conservou o sinal do maior. O maior é o 12 e é 4 positivo. Então, gente, essa foi a nossa aula de como resolver expressões numéricas. Espero ter ajudado e até a próxima aula.